Olá, eu saúdo todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para transmitirmos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E essa transmissão nós temos feito sempre neste horário para antecipar o assunto relacionado à abordagem que será feita na Escola Bíblica Dominical daqui a pouco às 10 horas da manhã. E nós vamos então dar agora a sequência ao assunto que vimos trazendo até aqui, a respeito do Senhor Jesus no tabernáculo, que é o nosso tema, Jesus no tabernáculo. E temos tido até aqui um conhecimento de Jesus muito grande através do tabernáculo e dos objetos do tabernáculo. E hoje nós iremos conhecer um pouco mais, baseados na carta aos Hebreus. Nós vamos basear hoje as perguntas na carta aos Hebreus. E aí vamos então à nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta diz assim: leia Hebreus capítulo 9, verso 12, comparado com Hebreus capítulo 10, verso 19, e faça a aplicação profética na vida da igreja nos dias de hoje. Muito bem, nós vamos fazer essa comparação através do nosso irmão, que vai participar logo aqui na primeira pergunta, o nosso irmão Patrick Teixeira, que ele é do nosso grupo de obreiros, da nossa igreja lá em Caetité, no estado da Bahia. Vamos ouvir então o Patrick. Mais uma vez, Patrick, muito obrigado pela sua vinda, a paz do Senhor. Lendo Hebreus capítulo 9, verso 12, identificamos que Jesus, o sumo sacerdote, entrou na presença do Pai pelo seu próprio sangue, como nosso único e suficiente mediador, realizando assim um eterno sacrifício profético. Já em Hebreus capítulo 10, verso 19, após o caminho aberto por Jesus, agora podemos entrar na presença do Pai no santuário pelo sangue de Jesus, como sacerdotes da nova aliança, exercendo o sacerdócio universal do crente pela fé, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Patrick. Na verdade, a expressão de Hebreus capítulo 9, verso 12, está relacionada àquilo que o Senhor Jesus fez. Ou seja, ele entrou na presença do Pai pelo seu próprio sangue. Então, ele entrou em nome dele pelo seu sangue. E, naturalmente, comparado com Hebreus capítulo 10, verso 19, nós vamos ver ali que nós, da nossa parte, só podemos entrar na presença de Deus, ou seja, entrar nesse santuário da presença de Deus, se nós estivermos entrando em nome de Jesus ou pelo sangue de Jesus. Por isso o texto diz, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, que é o sangue de Jesus. Então, de um lado, quando o Senhor Jesus entra pelo seu próprio sangue no santuário celestial, ou seja, ele entrou na presença do Pai, então ali ele estava colocando-se como o Jesus, o único mediador. Agora, da nossa parte, o nosso sacerdócio universal do crente, nós só podemos fazer em nome de Jesus. Isso aconteceu com os apóstolos, né? Aqueles apóstolos que curaram, mas curaram em nome de Jesus. Quando Jesus operava uma cura, ele operava diretamente em seu próprio nome. Mas os apóstolos e nós hoje, quando oramos por alguém, também fazemos isso, mas fazemos em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso à presença do Pai. Obrigado, Patrick, pela sua participação, foi muito boa. Amém? Vamos então agora à nossa segunda pergunta, irmãos, porque ela é uma pergunta que vai ser respondida em algumas partes, né? Então a pergunta diz o seguinte: lendo Hebreus capítulo 10, verso 1, identifique o cumprimento profético da nova aliança de cada item da velha aliança a seguir. Então, itens da velha aliança, tem a letra A, era o sacrifício de animais no altar dos holocaustos. Depois tinha a letra B, que era a lavagem na pia de bronze. Depois tinha a letra C, mostrando que o outro item da velha aliança era o sacerdócio da família de Arão. E depois, letra D, os pães da proposição. Letra E, o castiçal de ouro. E letra F, o altar do incenso. Então, isso é interessante, porque agora nós vamos ver a aplicação profética disso, ou o cumprimento profético disso, através de respostas que serão dadas de duas em duas letras. Por exemplo, a letra A e a letra B,
Quem vai nos dar a resposta aqui vai ser a nossa irmã Rafaela Ronsetti. Ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Londres 2, e ali na Inglaterra. E ela vai nos dar essa resposta em língua inglesa. Rafaela, muito bem-vinda. A paz do Senhor. Pode falar. Brothers and sisters, the peace of the Lord Jesus, I'm going to answer the question number 2, letter A and B. In the letter A, the sacrifice of the animals represent the sacrifice of the Lord Jesus, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. It's a perfect and complete sacrifice. Today, we come directly into the presence of the Lord by the blood of Jesus. And in the letter B, the bronze basin points to the daily cleansing by the word. It is a sanctification by the word for the believer's walk. The peace of the Lord to all. Amém, Rafaela. Realmente, o sacrifício de animais no altar dos holocaustos está relacionado exatamente ao único sacrifício do Senhor Jesus, que ele se colocou no verdadeiro altar, né, que foi lá no Gólgota, e ali ele, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele então operou ali o seu sacrifício chamado expiatório, né? Sacrifício expiatório. Expiatório quer dizer, é o sacrifício que tirou de nós a culpa do pecado. E Jesus fez esse sacrifício, ofereceu a sua própria vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem colocado da sua parte. Mas tem outra parte também, que é a letra B, relacionada à pia de cobre, lavagem na pia de cobre. Isso era um ato do sacerdote ao entrar no santuário. Então isso representa a santificação da palavra, como a palavra de Deus nos santifica. Nós nos espelhamos na palavra de Deus, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos nela como está a nossa santificação. Isso foi muito bem colocado. Essa pia de bronze, né? Ela era para a chamada a limpeza diária do sacerdote. E nós também, a palavra de Deus, ela nos limpa diariamente. Jesus falou isso, né? Ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a questão de lavar os pés, a caminhada diária, isso nós precisamos sempre dessa água que só Jesus tem para dar. Muito bem colocado, Rafaela, na sua resposta em língua inglesa. Muito bom, glória a Deus. Vamos agora então à outra parte da nossa pergunta, que são os dois itens seguintes, o item C e o item D. Esse item C e item D, eles falam sobre o sacerdócio da família de Arão e os pães da proposição. E quem vai nos falar sobre isso? Primeiramente, nós vamos lá na Bahia, novamente na Bahia, e a irmã Rosileide Santos, é do grupo de senhoras da nossa igreja em Porto Seguro. Ela vai falar sobre a letra C e a letra D. E depois a letra D terá um enfoque especial da nossa irmã Silvia Januária, que é do grupo de senhoras da nossa igreja na cidade de Esmeraldas, no estado de Minas Gerais. Vamos então aos dois vídeos em sequência. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Rosileide, sou da ICM de Trancoso, na Bahia, e vou estar respondendo a pergunta 2, letra C e letra D. Hoje nós vemos o Senhor Jesus como o único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E a letra D, Jesus representa o pão da vida. E o texto base está em Hebreus 10:1, que nos diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, me chamo Silvia Januária, moro em Esmeraldas, Minas Gerais. Vou responder a pergunta 2D. Os pães da proposição, eles eram colocados na parte mais íntima do tabernáculo, onde os sacerdotes podiam entrar. Profeticamente falando, os pães da proposição, eles remetem profeticamente ao Senhor Jesus, que é colocado na parte mais íntima, que é o nosso coração. O Senhor Jesus, quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, ele faz morada em nós. E o pão da proposição ali, ele era colocado no tabernáculo antigamente. Agora, nós somos o tabernáculo vivo do Senhor. E o Senhor, ele faz habitação em nós. Continuamente, assim como os pães da proposição eles eram trocados sempre, nós temos um único pão, que é o pão da vida, que é o Senhor Jesus, habitando em nós eternamente. A paz do Senhor Jesus.
Irmã Rosileide e também a nossa irmã Silvia. Muito importante essa colocação feita pelas irmãs, porque na verdade o sacerdócio da família de Arão, ele mostrava um outro sacerdócio, que era o sacerdócio do Senhor Jesus. Só que o sacerdócio era segundo a ordem de Arão, na família de Arão. E Jesus, o sacerdócio dele é um sacerdócio eterno, é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então nós conhecemos bem, Melquisedeque era rei de Salém, homem sem princípio de dias, nem fim de dias, uma pessoa lá no Velho Testamento representando a pessoa do Senhor Jesus. E a carta aos Hebreus nos explica muito bem que Jesus, o sacerdócio dele, não era transitório, mas era um sacerdócio eterno, um sacerdócio permanente. Agora, os pães da proposição, né? Estavam ali dentro do santuário, mostrando exatamente que Jesus, ele é o pão da vida. Então, quando o sacerdote entrava no santuário para ministrar, ali estava a mesa com os pães da proposição. Aqueles pães ali mostravam, quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos também a bênção de ter Jesus como pão da vida. Ele é o alimento, né? Aquele alimento que ele próprio falou, deste pão é o meu corpo que é repartido por vós. Então, realmente, a resposta das irmãs foi muito boa, né? Cada uma que falou sobre a sua parte, né? Irmã Silvia, irmã Rosileide, obrigado então pela participação. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos então agora à outra parte da pergunta, que são as respostas da letra E e da letra F. E a letra E e letra F falam sobre o castiçal de ouro e o altar de incenso. E nós vamos ouvir agora uma resposta relacionada ao altar de incenso, também o castiçal de ouro, o que isso representa profeticamente para a igreja nos dias de hoje. E quem vai nos falar sobre isso vai ser o Victor Leiber. Ele é do grupo de jovens da nossa igreja na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro. Vamos então ouvir o Victor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Em resposta à pergunta de número 2, na letra C, que diz: lendo Hebreus, capítulo 10, versículo 1, identifica o cumprimento profético na nova aliança, de cada item da velha aliança a seguir. A velha aliança aponta para a letra E, que diz o castiçal de ouro, e a letra F, que diz o altar do incenso. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, assim nos diz: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Na letra E, que diz a respeito do castiçal de ouro, ele aponta para Jesus como a luz do mundo. E na letra F, que diz o altar do incenso, aponta para Jesus, nosso único intercessor junto ao Pai. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Victor, não há dúvida de que, na verdade, o castiçal de ouro, que estava ali com as suas 7 lâmpadas acesas do santuário, ele representava exatamente o Senhor Jesus, aquele que veio ao mundo e se colocou como a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. E essa luz desse castiçal, ou seja, a luz da presença de Jesus, que é a revelação dele, é o que acontece quando nós entramos na presença do Pai. Quando nós temos acesso à presença do Pai, ao santuário, pelo sangue de Jesus, então tudo se torna claro, porque Jesus revela todas as coisas. É muito bem colocado esse aspecto, viu? E também o altar de incenso. Por que o altar de incenso? Porque o incenso fala da oração, da intercessão. E o Senhor Jesus, ele é o nosso intercessor, através do seu Espírito Santo que ele enviou. O Espírito Santo intercede por nós, as nossas orações são conduzidas a ele pelo Espírito Santo e ele, assentado ao lado do Pai, a Bíblia diz assim, também intercede por nós. Então, esse é o incenso, é a nossa oração, a nossa necessidade que sobe como incenso, mas ela sobe porque ela é conduzida pelo Espírito Santo, ela é levada pelo Senhor Jesus e o Senhor Jesus, à direita do Pai, ele está lá para interceder também por nós. Então, fala sobre as intercessões, muito bem colocado na sua resposta. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, vamos agora para as perguntas que são destinadas às nossas crianças, intermediários e adolescentes. E essas perguntas estão relacionadas ao estudo sobre o tema A Fé na Vida de Josué. Temos feito esse estudo, tem sido divulgado, inclusive, esse estudo. E a pergunta destinada às crianças é a seguinte: leia Josué capítulo 10, versículo 12 e 13,
E Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, ou seja, a segunda parte do versículo. E responda. Então vamos ver qual é a pergunta. O que acontece quando o servo fiel ora com fé? O que acontece? Vamos ver então? Quem vai nos falar vai ser o nosso grupo de crianças, primeiramente, lá do estado da Bahia, da igreja de Itabela. Parece que até Itabela 2, né? Lá de Itabela, estão 2 igrejas lá, ou mais talvez. Temos também do Rio de Janeiro o grupo de crianças lá de Cabo Frio. Cabo Frio também, a nossa igreja no Rio de Janeiro. E do estado do Espírito Santo, lá no município da Serra, nós temos o grupo de intermediários. Vamos então a esses 3 vídeos para nós agora entendermos a resposta a essa pergunta, que fala exatamente o que acontece quando o servo fiel ora com fé. Vamos ouvir? Leia Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13, e Tiago, capítulo 5, versículo 16, e responda. O que acontece quando o servo fiel ora com fé? Deus responde a sua oração. A oração é feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol detente em Gibeão, e tu lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Regra. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. A paz do Senhor Jesus! Paz do Senhor Jesus! Nós estamos na igreja Cristã Maranata e a gente vai responder uma pergunta das crianças. E a pergunta é: Deus responde a nossa oração. A paz do Senhor Jesus. Tchau. Pergunta para criança, intermediária e adolescente. Leia Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. E Tiago, capítulo 5, versículo 16b, e responda. O que acontece quando o servo fiel ora com fé? Deus responde às nossas orações. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças. A oração com fé é exatamente essa, é aquela que Deus ouve. Onde há fé, Deus está atento à oração. E a própria palavra nos fala isso, né? A oração do justo, que é a oração com fé, ela fala exatamente que os seus efeitos são maravilhosos, né? A oração, ela pode muito pelos seus efeitos, ou seja, os resultados da oração do justo, né? E o exemplo foi exatamente quando Josué, naquele dia, orou a Deus e Deus atendeu uma oração notável, né? Ele orou a Deus para que o sol parasse e a lua se detivesse, e ali então Deus atendeu a oração de um homem. O texto bíblico diz lá em Josué capítulo 10. Muito bom, muito boa a resposta das nossas crianças lá do estado da Bahia, também do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo, município da Serra. Que bênção, glória a Deus. Sim, irmãos, vamos então agora finalizar com a pergunta número 4. E a pergunta número 4, ela está relacionada, ela foi dirigida, aliás, para o grupo de acessibilidade, classe de acessibilidade. E ela diz praticamente a mesma coisa, ela diz o seguinte: leia Josué capítulo 10, versículos 12 e 13 e Tiago capítulo 5, versículo 16, letra B. E a pergunta é: quando uma pessoa que ama a Deus ora com fé, acreditando em Deus, o que Deus faz? Então nós vamos agora, essa pergunta ser respondida, quem vai responder é o nosso irmão ali do estado do Paraná, é o Cláudio. Cláudio Oliveira é do grupo de varões ali da nossa igreja de Rolândia, lá no Paraná. E nós vamos ouvir a resposta dele. Leia Josué 10, 12, 13 e Tiago 5, 16, B. Quando uma pessoa que ama a Deus ora com fé, acreditando em Deus, o que Deus faz? Deus escuta e responde a oração. A oração. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.
Amém, Cláudio? Quando realmente nós oramos a Deus com fé, né? Quando nós cremos, né? Acreditamos em Deus, então o que Deus faz é exatamente isso. Deus ouve, Deus escuta a nossa oração e não só escuta, mas Ele responde, Ele dá resposta à nossa oração. Muito bem falado, muito bem colocado na sua resposta, da sua participação. Obrigado, então, nosso querido irmão o Cláudio Oliveira e também, naturalmente, o professor que fez a pergunta. Também nós ficamos muito felizes em ver a dedicação dos nossos irmãos com o trabalho do grupo de acessibilidade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós chegamos ao final aqui desta Escola Bíblica Dominical e daqui a pouco nós teremos às 10 horas da manhã o conteúdo doutrinário que será transmitido para a Escola Bíblica Dominical e queremos aproveitar aqui no final desta Escola Bíblica, agora dessa transmissão, dizer para os nossos irmãos que conforme aprove ao Senhor, através da circular número 020/26, o Senhor então determinou que nós agora alteremos um pouco o sistema de Escola Bíblica Dominical, onde nós não teremos mais o envio dos vídeos, nem a postagem das respostas no portal, mas que nós estaremos continuando agora numa outra forma de estudo da Escola Bíblica Dominical, em que o Senhor há de nos dar uma grande bênção de entendimento da palavra e de estudo da palavra com mais profundidade. Então ficamos aqui encerrando esse período de Escola Bíblica Dominical neste modelo e dizendo para os irmãos que em breve nós já estaremos iniciando, né, a nosso próximo modelo de escola bíblica, em que todos serão muito bem beneficiados, né? Amém? Então, que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus.